E aí, primeirão, a nós de novo, mano. Careca na área. Vamos lá, ó. Então ficou faltando a gente corrigir a página 31, a parte de equilíbrio estático e dinâmico, tá? Então vamos começar aqui, vamos tentar ser breve aqui. Lá na aula do centro de mídias eles não passaram, mas eu não acho certo vocês ficarem sem pelo menos um pouco de explicação disso aí, tá? Equilíbrio estático e dinâmico. Então vamos lá, atividade 1. Equilíbrio de forças. O que vem à sua mente quando pensa em equilíbrio, em equilibrar, né? Olha lá, você está em equilíbrio numa corda, você equilibra as forças tanto de um lado quanto para o outro, são iguais as forças. Então fica equilíbrio, fica parado. Acredite se quiser, mas as forças também são responsáveis por esse efeito, pelo equilíbrio. Esta é a parte da mecânica chamada estática. Você vai escrever aqui, ó, estática, que estuda os corpos. Ah lá, continuando. É a estática, definida como a parte da física, né? Que estuda os corpos que estão parados, ou seja, que estão em equilíbrio, que estão em repouso, tá? É isso que vocês vão colocar aí. Definida como que a parte da física que estuda os corpos que estão em repouso, estão parados, ou seja, em equilíbrio de forças. Você está numa gangorra, você põe uma pessoa com o mesmo de 60 quilos de um lado, uma pessoa de 60 quilos do outro, você tem um equilíbrio, né? 600 newtons, né? Que é 60 peso, é 60 vezes a gravidade, é 60 vezes 10, então dá 600 newtons de cada lado, então fica a força equilibrada. Então fica estático, parado. Tá? É só lembrar da gangorra. Se tiver igual a força dos dois lados, ela não se mexe. Isso vale para qualquer situação, tá bom? Então dizemos que um corpo encontra-se em equilíbrio quando a somatória de todas as forças que atuam sobre ele é nula. Ou seja, se você somar tudo, vai dar zero as forças. Tá? Ele pode ser estático. Vamos descendo lá, página 32. Ó. Só citando o drone aqui, ó. Equilíbrio. Os quatro motores desse drone aqui, eles puxam com a mesma força. Equilíbrio estático. Aí quando o drone quer ir para frente, esses dois de trás fazem um pouquinho mais de força. Ele inclina assim, aí equilíbrio dinâmico, tá? Porque deu um equilíbrio que movimenta. Ele deu uma pequena movimentadinha e vai para frente, né? Que muda a direção da força. Ele pode ser estático quando a velocidade do objeto é nula, como por exemplo a casa, uma ponte, ou dinâmico quando o objeto está em movimento com velocidade constante, diferente de zero, como por exemplo um avião, um helicóptero, um drone, tá? Que está andando com velocidade constante, quer dizer, as forças estão em equilíbrio também. Mas é equilíbrio dinâmico, equilíbrio quando está em movimento. Pessoal, aqui eles falam para fazer um dinamômetro. O que é um dinamômetro? É um aparelho para medir a força. Tá? É uma molinha que você puxa ela e conforme ela vai deformando, você vai marcando tantos newtons de força que faz. Quem quiser fazer em casa é interessante. Né, com a correria que a gente está com as coisas, eu não sei se vai dar tempo de fazer, então eu não vou entrar nesse detalhe. Quem quiser fazer, tá aqui, tá? Dinamômetro, esse negocinho aqui, ó. É igual a balança do peixeiro. Vou subir só para mostrar para vocês, de um exemplo que eu... Aqui, ó, esse exemplo aqui do peixeiro aqui vendendo peixe, isso aqui é um dinamômetro, ó. É uma balança com mola, tá? Só que aí eles dividem por 10 para saber a massa e não o peso, né? Peso é igual massa vezes gravidade. Então ele tem a massa ali, aí divide pela gravidade para saber o peso. Ao contrário, divide pela gravidade o peso para saber a massa, tá? Aquele ali é um dinamômetro. Então vamos lá e para baixo. Bom, vamos pular a parte do dinamômetro, olha lá, para calibrar a força, você põe um peso, lá você, a cada 1 grama é 0,1 newton de força e que vai. Aqui onde eu quero que vocês observem. Máquina simples. O que é uma máquina simples? Pessoal, máquina simples é tudo aquilo que facilita o nosso trabalho do ser humano, tudo aquilo que facilita o trabalho. Como, por exemplo, vamos ler aqui que no meio da leitura já está a explicação. Nas aulas sobre a pré-história, seu professor provavelmente falou bastante de ferramentas dos homens primitivos, será? Que criaram para melhorar a sua qualidade de vida. Apesar de eles não saberem, estavam aprimorando o conhecimento de física. E até hoje continuamos esse aprimoramento. Desta vez com mais estudos, claro, né? Agora a gente aplica a ciência para melhorar.
Ferramentas primitivas feitas com pedras, ossos, ajudavam os homens na caça, na pesca, na agricultura, melhorando sua qualidade de vida e aumentando a longevidade dos seres humanos. Se você tem comida mais fácil, você se esforça menos, você pode se dedicar a outras coisas, como melhorar o tipo de alimentação. Facilita a vida. Você tem comida sempre à mão, quando passa muita fome, morre logo, né? Então, olha aqui, por exemplo, ó. A roda foi uma máquina simples, fantástica, inventada pelo homem. Os arcos e flechas dos índios, né? A lança aumenta a força do ser humano, bota a distância, você fica mais longe da presa, você capta mais fácil, tá? Então, olha aqui, ó, o homem está fazendo uma ferramenta com outra ferramenta lá, ele está com um pedaço de pedra, não sei o que é aqui, um pedaço de ferro, mas era tudo com pedra. Esse martelinho aqui é clássico, né? Não sabemos se foi realmente assim. Os índios usavam assim, E com duas ferramentas fazendo outra, ó, tá? Ia lascando. Então a roda ajudou você a mover com cargas pesadas a longas distâncias. Longas distâncias com menos esforço, ajudou bastante. As ferramentas, pedra lascada para cortar carne, para tirar pedaço, tudo isso são ferramentas, máquinas simples que ampliam nossa força. Olha lá, pergunta 1. Vamos olhar aqui, ó. Nos quadrinhos de ferramenta, aqui, é possível encontrar muitos objetos que ampliam a força. Procure na figura exemplos dessas máquinas simples e classifique-as em planos inclinados, rampa, tá? O que é um plano inclinado aqui? Vamos olhar aqui. Uma rampa que ajuda. A escada. A escada é um plano inclinado. Né? O ângulo dela assim facilita você subir. A escada é um plano inclinado. Agora eu não sei se esse carrinho aqui não, porque a gente não sobe, a gente carrega. Tá, a roda, bom, vamos lá. Alavanca, o que é uma alavanca? A enxada ó, é uma alavanca. O saca-rolho é uma alavanca. Essa porquinha com orelhinha aqui ó, é uma alavanca. O machado é uma alavanca. O ursinho não. Isso aqui é uma alavanca, ó. O que é um alicatão de cortar ferro? A tesoura é uma alavanca. A chave de fenda é uma alavanca. Essa chave é uma alavanca. A torneira, você roda, você aplica uma força para baixo através da rosca. É uma roda, né? É um eixo. Mas também acaba sendo uma alavanca. Ó. A flecha é uma alavanca. O alicate é uma alavanca. A chave é uma alavanca. O parafuso entra na parte de rodas e eixos lá. O saca-rolha também acaba sendo uma alavanca, que ele amplia a sua força. Garfo e faca também é alavanca. O alfinete é uma alavanca também, você aperta isso aqui, então nem se fala, né? A carriola também é uma parte alavanca, porque você divide o peso com a roda. Isso aqui é uma alavanca também, ó, o braço da carriola. Rodas e eixos, olha lá, a roda da carriola, eixo, aqui ó, o eixo dessa roda aqui, ó desse carrinho de transportar bebida, das engrenagens, ó, são rodas, ó, da torneira, a torneira é uma roda, e roldanas, as engrenagens aqui se encaixam na parte de roldanas, tá? Uma roda transfere energia para outra, no grupo de elaboração de ensino difícil que eu falei no outro vídeo, tá? É muito bacana acessar, ver esse material, muito bom mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui agora. Aqui. Essa atividade 3 não é para fazer, tá? Não precisa. Que tá pedindo para fazer um vídeo. Para você fazer uma máquina e gravar um vídeo. Tá? Não precisa. Deixa para lá. Que aqui para gravar o vídeo, tal, deixa para lá. Isso aqui, ó. Olha aqui. Eu tenho roldanas. Pessoal, a roldana ajudou muito os povos antigos a transportar pesos, levantar pesos, etc. Essa roldana aqui, ela não alivia a barra. Tipo, não fica mais leve. Tá? O que acontece com ela? Você muda a direção da força. Então você tem a força da gravidade aqui puxando isso aqui para baixo. E você faz força aqui. Ó, o peso é o mesmo, tá, galera? Ó, a velocidade de subida e descida dos dois lados é igual. Então, roldana fixa não divide força. Tá? Você não divide a força, a rodana fixa. Você não divide, ó, a velocidade de subida e descida é a mesma. Tá bom? Você só muda a direção. Tipo, ao invés de você puxar para cima, você puxa para baixo usando o peso do seu corpo. Tá? Nesse caso aqui, ó. Nesse caso, pessoal, olha como que sobe mais rápido a minha força aqui do que o próprio peso.
Por quê? Porque aqui eu vou dividir por 2, ó. Nesse caso aqui, eu vou dividir por 2. Quando tem uma roldana livre, roldana fixa não divide força. Não amplia força. É dividir o peso do objeto para ficar mais leve para você. Já a roldana livre, rodana solta igual essa daqui, você pega essa força aqui e divide por 2. Por quê? Porque parte da força fica no gancho que está preso e outra parte é você que vai puxar. Ó, pode ver como que é bem mais lerdo que o objeto que está se movendo, essa rodana. Aqui não, que a velocidade é a mesma, ó. Dos dois lados. Aqui não. Aqui, ó, você sobe metade, você sobe o caminho inteiro e a rodana subiu só metade do caminho. Diminuiu a velocidade, mas aumentou a sua força. Tá? Você consegue levantar objetos mais pesados. Mas olha aqui. Ué, Enio, parece que está a mesma velocidade dessa? Sim, porque roldana fixa não divide a força. Agora, essa roldana livre aqui divide, ó. Olha lá, ó, vai ser a força, essa força da gravidade aqui, dividido por 2. Tá, então, aqui, ó, como eu falei para vocês, aqui, esses dois lados aqui, ó, eu vou pegar, vamos supor que é 10 esse peso aqui. 10 newtons, vai ficar 5 newtons para cada um. Aqui também. For 10 newtons aqui, vai ficar 5 newtons para cada um. E aqui? E aqui? É roldana fixa. Aqui não, vai ser a mesma força que você faz aqui. Então, se você faz 5 newtons aqui, que também você vai fazer 5 newtons. O que eu tinha que fazer para ampliar a força? Colocar outra roldana, como é o caso aqui, ó. Olha aqui que eu tenho que legal, ó. Eu tenho 20 newtons de peso. Então eu tenho peso sobre 2 e peso sobre 2 aqui, ó. Eu divido. Então eu tenho 10 newtons cada corda dessa que está na roldana solta. Na roldana fixa, aqui vai ser, ó, peso sobre 2. É o mesmo valor desse aqui, ó. Agora, se eu colocar duas roldanas soltas, tá, tudo bem que uma extremidade delas está presa, não tem problema. Mas as duas roldanas estão soltas. Então olha aqui, ó. Aqui eu vou dividir o peso por 2. Então, no caso, 20 newtons, ó. Aqui vai ficar 10 newtons para cada lado. Aqui ficou 10 newtons para esse lado aqui. Então, eu vou pegar 10 e dividir por 2 de novo. Então, vai ficar 5 newtons cada um. Vai ficar 20 dividido por 4, que é 5. Tá? Olha lá, ó. Iniciar. Muito mais devagar ele sobe o sistema. Tá? Então, se eu colocar mais uma roldana aqui, ó. Então, são 3 roldanas livres e uma roldana fixa. Peso sobre 2, peso sobre 8, olha lá. Ó. Sempre divide por 2, tá certo? Eu queria mostrar isso para vocês porque é muito interessante falar de máquina simples. Então, o que são as máquinas simples? Qualquer coisa que amplie a nossa força. Alavanca e roldana. O pé de cabra, que o pedreiro usa para quebrar as coisas, olha como é que força que aumenta a força do pedreiro, né? Então, tudo isso serve como máquina simples, beleza? Então agora vamos partir para o empuxo. Vocês já viram na aula o que é empuxo, já foi explicado, tá? Mas eu vou resumir para vocês aqui de novo, olha lá. Não vamos ler isso aqui não, vamos para essa parte aqui. A unidade de medida do empuxo no sistema internacional é o Newton, porque o empuxo é força. Só que é uma força exercida no sentido contrário do peso. Se o peso é para baixo, o empuxo tem que ser para cima, tá? Por isso que foguete, quando lança foguete, eles falam: os motores do foguete têm um empuxo de não sei quantos. Por quê? Porque é uma força contrária à força da gravidade, que é para romper a gravidade. Então, olha lá, esse fenômeno foi descrito pelo matemático e engenheiro grego Arquimedes, a 287 a 212 a.C. Tá, o Arquimedes foi muito famoso, ele era um gênio também, né? Todo corpo imerso, parcial ou total, em um líquido em equilíbrio, recebe a ação de uma força vertical para baixo, de baixo para cima, com intensidade igual ao peso do volume do líquido deslocado pelo corpo. Como assim? Eu sugiro que vocês procuram depois no YouTube aí Arquimedes e a coroa, ou a coroa de Arquimedes, que ele teve que desvendar o mistério se tinha outro tipo de metal misturado na coroa de ouro do rei. O que ele usou?
a água. Ele colocou a coroa dentro do balde, do recipiente cheio de água até a boca. Conforme ele pôs a coroa, caiu água para fora. Vocês sabem disso, né? Porque o volume da coroa ocupa espaço. A água que caiu fora, ele pegou essa água, ou seja, a água que saiu fora é exatamente igual ao volume da coroa. Então ele soube o volume da coroa e sabia o peso da coroa. Então, peso, massa no caso, né? Tá certo? Massa. Volume dividido pela massa, você tem a densidade. Tá? Então, usando a ideia do empuxo, que é o princípio de Arquimedes. E quando o Arquimedes descobriu isso, porque o rei encarregou ele de descobrir esse negócio da coroa, conta a história que ele sentou na banheira assim, né? A hora que ele sentou na banheira, ele viu que a água subiu e derramou. A hora que ele levantou, a água baixou. Ele falou, eureka, quer dizer, achei em grego. E saiu correndo pelado pela cidade. Não sabemos se isso é fato, mas está escrito na história isso. A questão é que Arquimedes descobriu o empuxo, ou seja, a força que o líquido ou os gases, porque a gente sofre empuxo aqui do ar. O ar tenta empurrar a gente para cima. Só que a nossa densidade corporal é maior que a densidade do ar, então nós ficamos para baixo. Então quando você põe algo mais denso que a água na água, ele afunda. Mais denso. Quer dizer que o volume de água que aquele corpo desloca, se você pegar aquela água e botar numa balança, a água que ele deslocou tem menos peso, tem menos massa, aliás, tem menos massa do que o objeto que desceu. Agora uma bolinha de isopor, por exemplo. Ela é grandona, você põe na água, ela flutua. Se você empurrar ela e deslocar a água que a bolinha deslocou, pegar a água que a bolinha deslocou e botar numa balança, você vai ver que a água que a bolinha deslocou tem muito mais massa do que a bolinha de isopor, porque a densidade da água é maior que a densidade da bolinha, quer dizer, tem mais matéria dentro da água. Então, a água fica mais pesada, entre aspas, assim, empurra a bolinha para cima. Tá bom? Esse é o empuxo, que é o princípio de Arquimedes. Tá bom? O navio, quando vai flutuar, eles usam esse princípio. O casco do navio aí vem assim, que é para deslocar a água de lado. Então, ou seja, o navio vai suportar a carga exatamente igual ao peso ou a massa da água que ele deslocou. Quanto mais água ele desloca, mais flutuabilidade ele tem. Certo? Porque mais água para empurrar ele para cima. Então vamos lá. Com as informações lidas até o momento, com as explicações do seu professor, responda. Quando estamos em uma piscina ou no mar, temos a sensação de que o nosso corpo está mais leve quando a gente está dentro da água. Ainda dentro da água, por mais força que façamos, não conseguimos afundar uma bola que flutua na água. Uma bola de aquelas de plástico. Tão logo soltamos a bola, ela volta à superfície. Temos a impressão de que o líquido empurra os corpos para cima. Você saberia dizer por que isso acontece? Tá certo, o líquido empurra para cima. Porque aparece uma força vertical no sentido contrário da gravidade, da força da gravidade, que no caso seria vertical para cima, né? Direção e sentido da força. Uma força vertical para cima, no sentido contrário da gravidade, criado pelo líquido que empurrou o objeto para cima. Tá? Isso é um empuxo. Então, por que acontece isso? Porque aparece o empuxo, mas acontece em objetos com menor densidade do que o líquido, no caso do que a água. Tá? Por isso que às vezes a gente flutua, às vezes a gente boia. A densidade do nosso corpo é 75% de água. Então a densidade do nosso corpo é muito próxima à densidade da água. Vamos lá para a pergunta 2. Se um corpo em equilíbrio vertical, equilíbrio, tá? Equilíbrio vertical, quer dizer, para cima e para baixo, ele tem equilíbrio, ele não sobe nem desce. Atuam duas forças de mesmo módulo e direção. Só o sentido que ele não falou, né? Módulo quer dizer o valor e a direção, vertical. Não falou se o sentido é para cima ou para baixo. Peso e empuxo. Então, peso é para baixo e o empuxo é para cima. Diante dessa afirmação, podemos dizer que o navio flutua por quê? Flutua. O seu peso é pequeno quando comparado com o seu volume? Não tem a ver nesse caso. O seu volume é igual ao volume do líquido deslocado? Só se afundasse o navio inteiro, né?
como só a parte de baixo afundou, não. C, o peso do volume do líquido, olha aí, deslocado é igual ao peso do navio. Certo? É essa. A quantidade de água que o navio deslocou com a parte de baixo, o peso, ou a quantidade de matéria, a quantidade de massa desse, que eu estava falando de força, né? Então é peso. O peso dessa água é igual ao peso do navio inteiro. Então ele fica equilibrado. Se o peso do navio fosse maior do que esse volume de água deslocado, ele afundaria. Tá? Se a força da água fosse maior, ele saia flutuando no ar. Então tem equilíbrio. Então essa é a resposta. O peso do volume do líquido deslocado é igual ao peso do navio. A pergunta D. O peso do navio é menor que o peso do líquido? Não. É igual, está em equilíbrio. O peso do navio é maior? Não, ele teria afundado. Tá? Pergunta 3. Ó. Quando utilizamos a expressão isso é apenas a ponta do iceberg, está se referindo a esse iceberg, olha o desenho aqui dele. Queremos dizer que o que se vê é apenas uma parte muito pequena de um problema. Sim, é só o comecinho, né? Ficando o resto escondido. Essa expressão faz referência a uma situação da física. Assinale a alternativa cujos dados relacionam-se corretamente com a situação. Vamos lá. O iceberg afundar aqui essa parte e essa pessoa ficar só o topinho para cima. Poder das pontas e a rigidez dielétrica. Isso aqui é eletricidade, pô, nada a ver. B. Arquimedes e o teorema do empuxo. Precisa ler o resto? Nem precisa, né? Essa daqui. Os dados corretamente a situação. O princípio de Arquimedes e o teorema de empuxo, que é a quantidade de água deslocada. O peso dessa água é o mesmo peso do objeto. Então, mantém ele flutuando. Tá? Pascal e o princípio da pressa hidráulica, não. Newton, o princípio da ação e reação, não. Que é que nós vimos lá no primeiro, que nós vimos antes, né? E a lei de Stevens, diferença de pressão. Nem lembro disso. Então essa daqui, tá? O Pascal e o princípio... Arquimedes e o teorema do empuxo. Então, que nós estamos estudando. Pergunta 4 aqui. É do Enem 2010, ó. Só para lembrar. Nossa, essa aqui foi... Isso aqui é osso, hein? Osso assim, né? Foi fácil de responder no Enem. O pessoal não errou por bobeira. Durante uma obra em um clube, vai imaginando a cena. Um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de aço maciço, uma escultura de ferro maciço colocada no fundo da piscina, vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à estrutura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois alternativa A escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer força para remover a escultura do fundo. Está falando que a escultura é feita de ferro maciço. Vai flutuar na água? Não, né? Não, isso aí além do nosso conhecimento de física, entra um pouco da nossa experiência de vida também, né? Porque quem nunca viu o ferro afundar não vai entender do que se trata. B. A escultura ficará com peso menor, dessa forma a intensidade da força necessária para elevar a escultura será menor. Pode ser uma delas, vamos ver as outras, pode ter alguma melhor. C. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Essa força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso da escultura. A água exercerá uma força na escultura, para baixo, não precisa nem ler o resto. A água vai fazer uma força na escultura para cima, não para baixo. Tá? Então nem precisa ler o resto, já está descartada. E a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, ao volume da escultura, tá? E para cima, para cima, tá certo até aí. Esta força se somará à força dos trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior do que o peso da escultura. A alternativa E é a mais correta. A água deslocada não é igual à massa, é igual ao seu volume, tá? É o espaço que ele ocupa na água, tá certo? É sempre o volume, pessoal. É sempre o volume, sempre o volume. É que se você tiver um volume e grande massa, é maior a densidade, ela fica mais pesada.
Se você tiver um volume e menos massa, ele fica menos denso. Mas é sempre no empuxo, o que manda é a forma do objeto, tá? O volume, tá bom? Então é a alternativa E. Bom, e assim encerramos a apostila 2. Nas próximas aulas a gente já vai... Eu já comecei a passar para vocês as aulas do Centro de Mídias, que é da apostila 3. Logo vocês vão receber ela. Eu já vou postar... tá no site da escola, tá? Apostila 3. Para baixar em PDF, tá bom? E qualquer dúvida, precisar esclarecer, é só falar comigo, tá certo? Um abração e até mais. Vencemos o segundo bimestre. Rumo ao terceiro bimestre e adiante. Um abraço, galera. Tchau.